Falando EBD, de volta desta feita, com a lição de número 9 da lição bíblica CPAD, da classe dos jovens, lição de número 9, que traz o título Entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto principal está escrito em Daniel, no capítulo 6, o versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Um resumo da lição, daquilo que aprenderemos nesta lição de número 9, que vai estar sendo ministrada nas nossas igrejas, no dia 1º de setembro de 2024, nós temos o resumo da lição que, antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Então vejam bem, como nós sempre fazemos, nós procuramos contextualizar, trazemos em todas as 3 divisões da lição, trazemos aí uma aplicação pessoal, contemporânea, também para os nossos dias. Ficamos presos, vamos dizer assim, à revista em si, à lição em si, que é o que o aluno tem, e o tempo também que nós temos disponíveis em sala de aula nas nossas igrejas, que não é um tempo tão extenso como seria necessário, seria interessante que o tempo fosse um pouco mais prolongado para que as aulas fossem ministradas, devido também à profundidade das nossas lições, das nossas revistas. Tá bom? Porém, trazendo sempre aí uma ajuda, um subsídio, uma aplicação pessoal, uma lição para os nossos dias, para o cotidiano, para que possamos também nos comportarmos, para que o nosso comportamento, a nossa vida, ela seja toda ela baseada nas Escrituras e também nos exemplos que nos foram deixados por grandes homens e mulheres e também jovens que foram servos de Deus e que também fizeram isto antes de nós em outro tempo e nos deixaram este legado, nos deixaram estes exemplos. E a lição, o resumo da lição de hoje diz: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Então, o tema diz entre a lei dos homens e entre a lei de Deus e a lei dos homens. Eu coloquei esta palavra entre como sendo assim, como uma escolha, uma preferência, quer dizer, eu escolher ou preferir. Qual vai ser a minha preferência? Deus ou os homens? Então, entre a lei de Deus e a lei dos homens estamos nós. E dentro disto, nós precisamos fazer uma escolha. Temos que ter uma preferência, uma prioridade em nossas vidas. Então, eu coloquei aqui esta palavra entre, que é como sendo uma escolha, como sendo uma preferência. E não poucas vezes, na nossa caminhada cristã, nós somos chamados a fazer estas escolhas, a termos em nós estas escolhas da nossa vida, o que nós preferimos. Preferimos antes a Deus ou preferimos os homens? Escolhemos antes os homens ou escolhemos a Deus? Ficamos entre a palavra dos homens ou com a palavra de Deus? E isso nos será chamada a atenção por toda, seja uma longa caminhada, seja um crente longevo, seja um crente que o Senhor chame a sua presença com poucos anos de vida, mas em toda a nossa caminhada nós somos chamados para esta escolha, nós somos chamados para preferirmos alguma coisa. Davi, ele diz, preferiria eu estar na casa do Senhor ou na porta dos seus átrios um dia do que em outra parte 1000, do que 1000 anos nas tendas da impiedade. Nós vemos aí um homem que sabia, tinha suas prioridades, as suas preferências e sabia também fazer as suas escolhas. Então a lição de hoje ela vai nos instruir, nos ensinar entre a escolha, entre preferir, entre escolher a lei dos homens e a lei de Deus. Veja bem que às vezes também existe uma confusão
não poucas vezes, da parte dos crentes, quando somos instruídos por homens que Deus levantou para nos instruírem, para nos conduzirem, para cuidar das nossas vidas. E algumas pessoas chegam a dizer, não, é melhor, eu tenho, a Bíblia diz que entre escolher a Deus e os homens, eu prefiro ficar com Deus. Veja bem, não é porque o ensino, a doutrina não te agrada que aquele homem que Deus levantou, ou aquela mulher que Deus levantou, aquele líder que Deus levantou para cuidar de nós, ele não está na direção de Deus. Talvez o que lhe é ensinado, que lhe é exposto, não te agrade, tá bom? Não é essa escolha que nós estamos falando, entre preferir ou querer ouvir o que você gosta e ter isto como palavra de homem, lei de homem e lei de Deus, tá? Não tem nada a ver. O que nos ensinam são as doutrinas sagradas que são tiradas, que são extraídas das sagradas escrituras da nossa vida, para a nossa vida, tá bom? Então, vamos entender esse contexto entre a questão, a escolha, a preferência entre a lei de Deus e a lei dos homens, e também não confundir na igreja, né, quando nós não gostamos de uma doutrina, não gostamos de um ensinamento, e nós não queremos nos submeter ou deixar de fazer certas coisas, e nós chamamos isso de lei de homens, de palavras de homens. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, senhor professor, senhor superintendente, pastor, senhor aluno, precisamos tomar cuidado para não confundirmos as ideias, não confundirmos aquilo que realmente as Escrituras estão nos dizendo, tá bom? É difícil, ou vamos mudar, não é fácil, muitas vezes, ouvirmos determinadas coisas e aceitarmos, né? Principalmente quando toca em certos pontos que nós gostamos da nossa vida, né? Algumas coisas que nós preferimos. E a lei e a palavra de Deus, explicada por homens também separados por Deus para a nossa vida, e isso acaba nos irritando, nos entristecendo, e nós acabamos taxando isso como lei de homens, porque nós não gostamos. Não é nada disso, tá bom? Aqui nós vamos ver que são leis que foram colocadas por reis, por soberanos, que interferiria na adoração de Deus, para a adoração a Deus, no serviço a Deus na vida de homens, e que no caso, como nós lemos aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, diretamente na vida espiritual, religiosa de Daniel, no seu serviço para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado e entendermos estas coisas, tá bom? Aqui do lado eu tenho algumas anotações, algumas observações que fazemos, tá bem? E dentro da lição tem a interação, por isso eu sempre digo que nós precisamos olharmos, examinarmos toda a lição, porque existem pontos, veja, tem a parte chamada interação, tem a outra chamada orientação pedagógica, serve tanto para o professor quanto para o aluno, né? Tanto para o corpo docente como para o corpo discente da escola bíblica dominical, no caso, como nós temos aqui. E a interação é aquele gancho, é aquele ponto que nós trazemos a ideia e acabamos nos conectando. Professor, aluno, aluno, professor, aluno, aluno, e assim sucessivamente. Tá bom? Já no primeiro parágrafo, o escritor ele nos deixa uma interação dessa forma. Com a queda do Império Babilônico, emerge o Império Medo-Persa, trazendo consigo uma política de tolerância e liberdade religiosa. Eu achei isso aqui interessante, mesmo que muitas vezes nós olhamos em países, não países totalitários, mas existem países que eles falam em liberdade religiosa, mas não há uma liberdade, realmente liberdade religiosa. Geralmente a liberdade religiosa, religião, vamos dizer assim, vai haver denominações cristãs, seja cristão católico, seja cristão evangélico, o tradicional, o reformado, porém, estas igrejas elas são controladas ainda pelo Estado, tá? Não é um controle totalitário, mas há um determinado controle para que não se fuja a certas regras do comando
vamos dizer assim, do bom coração do governante, do governo, do país e assim sucessivamente. Mais ou menos no meio desta interação tem um parágrafo também que está escrito assim: o conteúdo desta lição nos permitirá também discutir criticamente sobre a contraposição entre a lei natural de Deus e as leis humanas, especialmente quando surgem desafios à liberdade de crença. Veja como eu disse no início, alguns querem transferir isso para dentro da igreja, e não é. Aqui o caso é entre o Estado e a igreja, é a vida do cristão diante de Deus e a vida do cristão na sociedade em que ele está inserida. E nós precisamos, obviamente, criticamente, sabiamente, mas precisamos encontrar aí este contraponto que diz o escritor, entre a lei natural de Deus e as leis humanas, especialmente quando surgem desafios à liberdade de crença. Então, às vezes, não está ali claro, mas nas entrelinhas, algumas coisas que vão tolher a minha liberdade, o meu culto racional, o meu culto verdadeiro. E eu preciso tomar cuidado para que, de uma maneira ou de outra, não me sinta ou não seja prejudicado aquele sacrifício que eu estou oferecendo a Deus no meu dia a dia. Tá bem? E no último parágrafo, ele diz também, o escritor coloca que nossa análise deste capítulo ressalta a importância de manter a fé e a devoção a Deus, independente das restrições que possam surgir, ao mesmo tempo em que respeitamos as leis e as autoridades humanas, desde que não entrem em conflito com os princípios fundamentais da Bíblia. Então, aqui nós já temos um esclarecimento completo sobre este entre a lei de Deus e a lei dos homens. Justamente quando há uma determinada interferência ou uma total interferência, quando há prejuízos na minha vida espiritual, no meu sacrifício diário a Deus, no culto racional, como disse o apóstolo Paulo, que eu presto a Deus. Porém, estas discussões, além de críticas, não na crítica como nós conhecemos as críticas, mas criticamente analisarmos, ponderarmos, pensarmos e chegarmos observando critérios para que chegamos a uma conclusão. Isto aqui me fará bem ou me fará mal? Quer dizer, vai interferir na minha vida espiritual? Não. Vai interferir no culto a Deus ou não? E eu preciso tomar cuidado com isto. Bem, então, continuando na lição em que nós estamos, nós falamos aqui sobre esta interação, é neste sentido que nós estamos conversando, que nós estamos aqui batendo este papo, nós estamos aqui debatendo esta lição, tá bem? Então, o nosso ponto de interação é este: tomar cuidado para que nós não interpretemos versículos, capítulos, perícopes, capítulos inteiros, contextos anteriores, posteriores, da maneira que nós queremos, tá bom? Aqui a questão, quando ele fala entre lei de homem e de lei de Deus, ele não está falando das doutrinas da igreja, está falando das leis sociais, das leis, qual seja ela, explanada pelos governos e assim sucessivamente, tá bom? Então tome cuidado para você não cair nesta armadilha, tá bom? Não, porque importa, eu não vou obedecer o meu pastor, eu não vou obedecer ao meu líder, eu não vou obedecer porque é lei de homem, e importa mais obedecer a Deus. Tome cuidado, a não ser que seja aí uma doutrina esdrúxula, que seja uma heresia e você constate. Mas esta crítica, este contexto, você chegou a esta conclusão, você educadamente, você vai conversar, você vai expor a sua ideia, você não vai entrar no enfrentamento aberto, você não vai ser mal educado, apontar o dedo. Não, tudo se conversa, não chegando a um consenso. Como diz a Bíblia, não se pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. Então, tudo tem a razão de ser, tá bom? Mas aqui o contexto é a lei humana
e a lei de Deus. É a lei dos governos e a lei natural de Deus que está aqui em voga, que está aqui, que é trazida à baila, que é trazido à discussão. Na introdução do capítulo 6 de Daniel, ele diz uma nova era de política e governamental, com a queda do império, do poderoso império babilônico. A cidade de Babilônia passa agora a ser controlada pelos medo-persas, também conhecido como Império Aquemenida. Esta mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. Então, veja bem, aparentemente uma coisa boa, Nós vamos ver no decorrer que, ainda que algumas exceções sejam abertas na questão religiosa de alguns governos, isto não representa também a vontade do povo, tá bom? Da maioria do povo. Às vezes o governo, num lavar de mãos, num desencargo de consciência, para não ficar mal com fulano, com a ala de fulano, com a ala cicrana, ele faz determinados, como se diz, projetos, exceções, algumas exceções, mas não quer dizer que isso vai ser também a ideia da maioria e que será cobrado daqueles que não andarem dentro disso, tá? Principalmente contra nós cristãos, principalmente. Às vezes a intolerância, às vezes nem é um tipo de intolerância, mas nós vemos aí grandes levantes por causa de uma palavra, de uma frase, contra outras religiões, mas quando parte para o cristianismo, nós vemos o abuso total, não somente no nosso país, mas isso é global, é mundial, a zombaria a Cristo, os símbolos de culto cristão, a igreja cristã em si, seja ela católica, seja ela evangélica, nós vemos aí a zombaria, nós vemos a perseguição e não há nenhum tipo, nenhuma lei que refreie, que pelo menos diminua estes ataques. Mas quando é para o outro lado, nós vemos aí grandes movimentos, um barulho muito grande. Então, há uma certa... Então, aqui o escritor diz, no capítulo 6 de Daniel, introduzido agora um novo governo, tá bom? Agora o Império Babilônico cai e essas regiões agora são dominadas pelos medos e persas, tá bem? Consigo trazem esta aparente liberdade, esse aparente direito a culto, cada um cultuar o seu Deus, a sua religião. Aparentemente nós vamos ver isso, tá bem? E nós continuamos nesta questão do capítulo 6 da introdução. Por que eu vou chamar eu estou chamando de aparente? Porque, primeiro, o tópico ele vai reprisar, ele vai trazer novamente a questão da identidade do novo rei. Né? A descrição, que é Dário, é o rei Dário, o Medo, Daniel capítulo 5, 31, né? Sua identidade, alguns nomes que é dado a ele, algumas questões, algumas suposições, né? Um dos governos que Daniel ele passa por 4 grandes impérios dentro deste cativeiro babilônico, nesses 70 anos, e um deles agora é Dário, que agora traz, como nós vimos, algumas liberdades ou algumas aparentes liberdades. Então tem a identidade do novo rei. O ponto de número 2, um novo governo. O novo governante ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império. Veja bem, ele tinha qualidades também, principalmente as suas qualidades políticas. Ele consegue manter a questão econômica, social, talvez a paz. Né? Era uma pessoa que sabia lidar, era um político de verdade. Política nada mais é do que a arte de administrar uma cidade, polis, né? Política, resumindo, seria mais ou menos isso, a arte de administrar, de cuidar de uma cidade, ou no caso do governador, o estado, do presidente da república, o país. Porém, nós vamos ver que cada cidade, né, apesar do presidente da república, cada cidade tem o seu prefeito, que tem os seus vereadores, o estado tem o governador, que tem seus deputados, o presidente da república tem os seus ministros e tem toda
toda esta fila, essa hierarquia que vem abaixo dele, que o ajuda na administração. Porém, este homem, ele tinha qualidade, esse novo governo tem essa qualidade de manter tudo sob controle, na mais completa paz, e ele vai administrando. E uma das formas da administração é ele dividir essa responsabilidade. Ele vai falar aqui de três principais presidentes, um deles é Daniel, e ele vai falar de supervisores e de supervisores de províncias e assim sucessivamente, tá bom? Uma política de tolerância é a parte principal, eu acredito, para o meu estudo. Eu destaco esta questão para o meu estudo. Se for dar a aula, eu vou focar neste contexto de uma política de tolerância religiosa. Também tolerância religiosa, Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Então ele promulga o Código de Leis, conhecido Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa. Veja que nas outras lições que nós temos aqui, nós temos outras faixas etárias no canal e também nós temos outras editoras e as suas respectivas lições para adultos, jovens e juvenis, e nós estamos tratando deste assunto. Seria interessante se você pudesse também dar uma olhada nas demais aulas, tá bom? Porque você vai ter aí um escopo maior, um leque maior de informações que nós não conseguimos no tempo que nós temos para cada aula propriamente dito. Então, se você acompanhar o canal, falando EBD, nós temos aí mais, temos as lições bíblicas da CPAD, nós temos também a Betel Dominical, da grande ação Madureira, nós temos aí também juvenis, jovens, tá bom? Temos a parte também dos não convertidos, que é a lição bíblica evangelismo da CPAD. Então você tem aí um leque bastante grande de informações que você pode acrescentar na sua aula, tá bom? Então nós vemos aqui que ele promulga essa liberdade religiosa. Nós não vamos ver perseguições como nós vimos lá com Nabucodonosor, nós não vamos ver também como vimos no livro de Esther e de Ruth, que nós estamos estudando na sala dos adultos, e nós vamos ver também o quão relevantes são estas políticas. Porém, nós precisamos tomar sempre cuidado para não irmos com muita sede ao pote. Tá bom? Então, esta é a última parte da primeira parte que nós falamos aqui, que é vivendo sob um novo governo. Então, todo novo governo ele traz aí, logicamente, ele vai tentar impressionar, ele vai tentar conquistar e ele vai abrir aí mão de algumas coisas ou realizar algumas coisas que os outros governos não fizeram. Ciro fez isso, abrindo uma certa liberdade religiosa aos povos que agora estão debaixo de sua conquista, estão debaixo de sua regência. No ponto de número 2, nós vamos ver agora falar também desta liberdade. O ponto 2 fala de uma conspiração contra Daniel. Porém, nós vamos ver que esta conspiração, ela parte de uma premissa, ela parte de uma ideia. Veja que ela não é só porque é Daniel, mas nós vamos ver o porquê e o que em Daniel e nos três jovens que o acompanham, Sadraque, Mesaque e Abednego, a lição toda vai estar envolvida dentro deste ambiente. Nós vamos ver não só por causa do nome, mas o que e porquê, o que e porquê estas conspirações, estes levantes, estas perseguições, mesmo agora olhando para uma política que aparentemente dava liberdade de religião, de expor as suas ideias religiosas, de servir ao seu Deus, de cultuar ao seu Deus de maneira tranquila, porque tem o edito do rei. Tá? Vamos mais adiante. Então, primeira coisa que acontece aqui é que nós vemos, deixa eu pôr a minha anotação aqui um pouquinho do lado, né? A política de tolerância e tal, nós já falamos sobre isso aqui. Então, nós estamos no tópico de número 2, tá bem?
O tópico de número 2, ele vai falar sobre a conspiração contra Daniel. Mas eu quero voltar aqui, veja, para que não fique um mal entendido, ainda no tópico de número 1, está escrito assim, né, na política de tolerância religiosa, no ponto de número 3. Veja, no último parágrafo, no penúltimo aqui, ele diz assim, ó, mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido, tá bom? E no último parágrafo, o escritor nos ensina mais ou menos assim, olha, a previsão da liberdade religiosa na Constituição e nas leis não garantem que os cristãos não sejam discriminados e ofendidos, especialmente por causa de imposições ideológicas. Vejam bem, como eu disse no princípio, estas ideias aparentemente boas, elas trazem consigo também um outro escopo. Né? Ele até avisa que existe algo que pode, vamos lá, a casa até avisa que tem, a placa está lá escrito, cuidado, cão feroz. Está a placa lá. Porém, não te protege, vamos dizer assim, prendendo, encurtando a corrente, a coleira ou que prende aquele aviso. Não. Logicamente que se você entrar ali sem a permissão do dono, mais do que merecido, você vai ser atacado. Porém, se o portão estiver aberto, você não tem nada a ver. Ora, tem a placa, mas eu pus a placa, mas o cachorro estava solto e o portão aberto. Então, muitas vezes, algumas ideias são assim. Elas até te avisam do perigo, mas não te protegem do perigo. Tá bom? No caso aqui que eu citei, como eu trabalho nas ruas, eu visito casas, né, todo mês, vamos dizer assim, visitei por um longo tempo, hoje sou um dos chefes, um dos líderes, então este meu acesso está um pouco mais restrito. Mas veja bem, quantas vezes cheguei, tinha a placa, tinha tudo, mas o portão estava aberto, estava aberto. E quando eu fui falar, mas olha, tá a placa aqui, você não está vendo? Mas meu amigo, o portão está aberto. Tá? E a pessoa tenta justificar. Então tem o aviso, você vê o perigo, mas está exposto para ele te atacar a hora que ele quiser. Tá bem? Então nós vemos aqui que mesmo com todas estas restrições ou estas liberações, essas liberdades, o que acontece? Isto não garantiu aos cristãos não serem discriminados, não serem perseguidos. E alguns países até têm esses tipos de lei e são levados até a execuções que nós chamamos de martírios. Mas alguém pode dizer, não, mas eu coloquei na lei que não pode. Isso não resolve o nosso problema, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, a conspiração contra Daniel vem por quê? Por causa da distinção de Daniel. O que é distinção de Daniel? Veja, a conduta de Daniel, o comportamento de Daniel suscitava esta ira. Na lição de número 9 da lição dos adultos, você vai notar que Amã, ele se irrita por causa da conduta de Mardoqueu, por causa do comportamento de Mardoqueu. Então nós precisamos sempre também nos lembrar que podemos até não infringir leis, não devemos, porque somos cristãos. E a nossa moral, a nossa ética, ela tem que exceder. Por isso Cristo disse que se a minha justiça não exceder a dos escribas e fariseus, fora, qual é a minha diferença entre eles? Entre eu e eles? Nenhuma. Veja que a distinção de Daniel, quer dizer, em razão de sua excelência, acontece o quê? A conspiração contra Daniel. Falando sobre Mardoqueu, você vai ver que Mardoqueu também ele é perseguido por Amã, por quê? Por causa do seu comportamento, por causa da sua distinção, da excelência, do seu padrão, não a excelência de sermos melhores, mas um comportamento excelente, diferente, um comportamento que chama a atenção, que inspira confiança no cristão, e é isso que a primeira coisa que nós vemos é a distinção de Daniel, é isso.
é que o seu comportamento, assim como o de Mardoqueu, que chama a atenção de Amã, nós vamos ver o comportamento dos cristãos também em todos os tempos e o comportamento nas outras lições que nós temos do povo judeu, algumas qualidades, algumas distinções do povo, levanta conspirações contra eles também. Tá bom? Então nós vemos aqui a primeira coisa, a distinção de Daniel no ponto de número 1. No ponto de número 2, nós vemos que o problema é a inveja. A inveja. O que é a inveja? Veja, o problema do invejoso é que, ao dizer, eu não sei se é um dito popular ou se está no livro, que diz assim: as boas ações é mais fácil criticá-las do que copiá-las. Então a questão da inveja é a mesma. O invejoso, ao invés de ele reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, o que o invejoso prefere? Ele prefere o caminho da destruição. Ora, e às vezes a questão da inveja não vem nem pelo que você tem a mais do que o outro. Às vezes a tua vida é muito mais simples, as tuas posses são muito mais simples, tudo que você tem é muito mais simples. Mas o simples fato de você existir, já a inveja e a conspiração já acontecem. Tá bom? Então muitas vezes nós queremos procurar a razão por que determinadas coisas acontecem com a gente, ou com o cristão, ou com as igrejas em si. Sendo que tão somente o que o cristão quer? O cristão quer adorar a Deus, viver a sua vida, ser um benfeitor, pelo menos cumprindo os seus deveres na sociedade, então somente isso, ser um cidadão honesto, cumpridor dos seus deveres cívicos e civis também, mas infelizmente nós vemos que a questão aqui não é só ou você ter mais ou você ter menos, é que a inveja, infelizmente, ela vai surgir de todas as maneiras, de todas as formas, e nós não conseguimos entender. E quais são as armas do invejoso? Fofocas, tramas e acusações caluniosas. Né? Infelizmente, o mexeriqueiro ele tem mais acesso, ele tem mais permissões de entrada do que quem fala a verdade. Por quê? Porque nós vemos quantos programas de fofoca fazem sucesso, quantos programas que o seu único objetivo é destruir reputações, é destruir nomes, é destruir... é só difamar, é só caluniar. E quantos acessos, quantos gostei, quantos seguidores tem esse tipo de entretenimento nocivo? Porque muitas vezes não se vai nem atrás para comprovar a veracidade das informações. Então nós precisamos tomar cuidado para que esse tipo de sentimento não nos afete. E quando virmos algo excelente, um comportamento digno, o que nós temos que fazer? Imitar. Nós devemos copiar. Paulo diz que era imitador de Cristo, 1 Coríntios 11:1, né, e fala para nós também copiarmos a ele, se virmos alguma coisa boa nele. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos ser imitador dos nossos pastores, da sua fé, do seu comportamento. Então nós precisamos tomar cuidado para que esse tipo de coisa, essas armadilhas, essas fofocas, tramas e acusações caluniosas, quantas pessoas tiveram suas vidas aí destruídas, suas famílias, seus empregos, seu ministério por causa de fofoca. E alguns até são ceifadas à vida devido a fofoca ser tão grande, tão perigosa, algumas pessoas chegaram a perder a vida. Por quê? Porque alguém ou alguma coisa, uma agremiação aí, se acha no direito de julgar e também de condenar, e quando foi ver era tudo mentira. Precisamos tomar cuidado. Então, no ponto de número 3, aqui do segundo, a conspiração contra Daniel, o plano contra Daniel. Então, quando eles percebem que eles não conseguem nada,
palpável contra Daniel, o que é que eles vão fazer agora? Eles vão procurar algo que ele possa prejudicar. E qual seria isto? Ora, eles sabiam que Daniel tinha um quarto alto, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, eles sabiam que Daniel, ele agora entra o nosso tema, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Agora entra o nosso tema. Então eles foram buscar algo que eles saberiam que Daniel iria se contrapor. Veja, que Daniel não iria obedecer. Então eles foram ali e simplesmente foram até o rei e pediu ao rei que fizesse um decreto que por 30 dias ninguém consultasse ou adorasse outro Deus além dele. Ora, e eles foram atrás disso. Por quê? Eles vão atrás das convicções de Daniel. E Daniel era convicto na sua adoração a Deus, na soberania de Deus, no serviço de Deus e no Deus que ele servia. Então ele confiava plenamente, ele era convicto da sua fé. Convicção na fé é algo importante, supremo e até vital para nós. Nós precisamos ter certeza, estarmos convictos da nossa fé em Cristo Jesus, não somente na fé como o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, mas também nas suas doutrinas, que é o que Judas diz, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, quer dizer, todo o escopo doutrinário que são trazidos das Sagradas Escrituras. Nós temos que ter esta convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo que ela é divinamente inspirada. E os seus ensinamentos, o que ela é apta? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e assim sucessivamente. Então nós precisamos ter convicção. Então eles vão procurar alguma coisa. Eles vão vasculhar, mexer, procurar alguma coisa que eles possam usar contra Daniel. No caso, eles encontram, graças a Deus, numa coisa muito boa, que era a devoção, o serviço de Daniel a Deus. Fazendo isso, obviamente, e é colocada uma condenação, que quem fizesse ou não fizesse o que o edito exigia, ele seria lançado na cova dos leões. Se era 2, como diz, leões é plural. Eu não sei quantos leões haviam ali dentro, não sei quantos. Mas a Bíblia diz leões, então é plural, mais de um. Né? E agora ele coloca isso aqui. Então nós vemos a estratégia dos inimigos de Daniel. E o escritor ele coloca mais ou menos desta maneira: os inimigos de Daniel em muito se assemelham ao secularismo anticristão, procurando centralizar no Estado a figura da divindade. Tá bom? O secularismo nada mais é do que o Estado estar acima da religião e as leis acima das Sagradas Escrituras. Basicamente, isso é a ideia do secularismo. Então eles querem dar todo este poder ao Estado, todo este poder, e diminuindo a autoridade das Escrituras e também dos ensinamentos das doutrinas que elas nos passam, que elas nos ensinam, tá bem? Procurando amordaçar a voz da igreja, abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade de expressão, quer dizer, é amordaçar mesmo, tá bom? É tolher todo e qualquer direito que nos é dado pela Constituição do nosso país e de outros países também. Então, nós precisamos tomar cuidado. Veja, eles vão até encontrar alguma coisa. E graças a Deus eles encontraram na religião de Daniel um ponto em que eles talvez conseguiriam. Talvez eles não conseguiram, porque a lei dos homens e a lei de Deus é o tema da lição, e o último tópico, contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou de dar testemunho de sua fé. Ele continua com o seu propósito com Deus.
Tá? Ele orava as 3 vezes por dia, todas as vezes a janela era aberta, quer dizer, não tinha como não ver. Ele abria a janela, ele escancarava a janela para o lado de Jerusalém e ali ele orava 3 vezes ao dia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Yahvé, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a janela aberta, ele poderia até se atemorizar, dizer, não, vou deixar fechado, porque pelo menos ninguém filma, ninguém... Não, vou abrir a janela. Ora, por que eu vou temer? O Senhor está comigo, Deus está comigo. Então ele contraria a lei dos homens. Veja que ele se contrapõe, mas não é uma contra. Eu sempre digo que a nossa oposição, ela é ideias, tá bom? Ela é de ideias, é uma oposição, não é uma oposição violenta, mas de ideias, de pensamentos, de explicações, de comportamentos, tá bem? Posicional. Tá bem? Então, contrariando a lei dos homens, ele volta, ele vai no outro dia, apesar de estar agora, né, vamos dizer assim, triste, talvez não estava com medo, porque se estivesse com medo, ele não teria feito, mas ele volta a fazer o que ele fazia todos os dias, tá bom? Contrariando a lei dos homens, no ponto 1, porém, no ponto 2, confiando no quê? No poder da oração. Veja, o poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração e orou persistentemente. Que é onde nós precisamos focar. Veja, todos os momentos de dificuldade do cristão, eu sempre falo, por que a nossa oposição ela é por ideias? Porque a arma do cristão são 3. É a oração, o jejum e a palavra de Deus. E mediante esta ideia, o que Daniel vai fazer? Ele ora, porém é usada aqui a palavra persistência, quer dizer, ele empregou mais insistência na questão da oração. A sua oração foi um pouco mais, vamos dizer assim, agora quase um clamor. Agora não só sabia-se que Daniel estava orando, mas podia ouvir a oração de Daniel. Já era um clamor, agora Daniel está clamando a Deus. E, obviamente, era o que eles precisavam. Era a prova que eles precisavam. Daniel estava orando e ele solicitou outro Deus que não fosse a divindade chamada governador, chamado governante, ou no caso Ciro. O que acontece agora? Ele vai ser lançado na cova dos leões. Mas eu quero frisar essa ideia que um cristão sempre vencerá de joelhos. Tá bom? É-nos dado muito, hoje em dia, infelizmente, ensinado muitas fórmulas, mas nenhuma delas, quase todas elas, são falíveis. A única fórmula infalível para a vitória do cristão é a oração. É a oração, seja a oração silenciosa, seja uma oração clamor, seja a oração de joelhos. Se você não puder, sente. Se você não puder, deite, mas de nenhuma maneira cesse de orar. Orando em todo o tempo, levantando mãos santas, a Bíblia nos ensina, orar sem cessar, Paulo nos ensina. Então, a única regra infalível, uma das armas infalíveis da vitória do cristão é a oração, e foi isso que Daniel foi fazer. Agora ele tem uma cova e tem leões para enfrentar, tá bem? 3, porém, as orações de Daniel são ouvidas, e nós vamos, eu tenho um texto muito bonito, eu a considero muito bonito, eu tenho ele como central do livro de Daniel, é quando ele é chamado de homem muito amado, e aquele arcanjo diz para ele assim, desde os primeiros dias, Daniel, em que você propôs no seu coração buscar sabedoria, entendimento, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, quer dizer, eu vim por causa das tuas orações. Mas olha que coisa bonita, Daniel é chamado de homem muito amado. No céu ele era muito querido, ele era muito amado, assim como todos os cristãos que viverem uma vida devota, de viverem uma vida piedosa e santa na presença de Deus, tá bom? E o que acontece com tudo isso? Daniel não é livrado da cova dos leões, o rei Dário não revogou a ordem,
Porém, nós vemos duas coisas interessantes aqui, né? Daniel vai para a cova dos leões, ele não é, Deus não o retira de lá, mas permite que ele vá. Porém, nós vemos que aqui no caso, Dário, ele manda, ainda que com peso no coração, ele manda que Daniel seja lançado. Mas, veja bem, como a consideração deste homem, como nós dissemos aqui, a distinção deste homem, a excelência do padrão de vida deste homem, ele era tido em tão alta consideração pelos líderes, pelos governantes, que o próprio rei perde o sono aquela noite, perde o sono, tá bom? E Daniel continua orando. Mas o que acontece logo pela manhã, ao clarear, ao raiar do dia, no horário deles? O próprio rei é um dos primeiros a correr para a cova dos leões. Né? E ele vai também na confiança do testemunho. Veja como é importante, jovem, o testemunho do cristão desde a mais tenra idade. Olha o que Dário grita na boca da cova dos leões. Dá-te caso, Daniel, de que o teu Deus, de quem você fala constantemente, tenha te livrado da boca dos leões. Tenha te livrado dos leões. E ele aguarda a resposta. E a resposta está no tópico de número 3. Deus fecha a boca dos leões. Por que Daniel responde, vive, ó rei? Porque Deus fechou a boca dos leões. Porque não achou em mim transgressão nem contra ele, nem contra você, rei. Eu estou bem, e o rei fica feliz. E o rei fica feliz. Consequentemente, o rei agora também fala, vocês não fizeram, agora vocês não fizeram também. E aqueles acusadores de Daniel são lançados na mesma cova. E o relato bíblico nos diz que não deu tempo deles chegarem no fundo da cova e, infelizmente, eles foram devorados pelas feras. Então nós vemos aqui 3 lições, né? Uma vida de testemunho, movimentou até o rei, né? O efeito da vida de testemunho, qual é o efeito? O rei corre para a boca, para a cova dos leões, porque se passou a noite preocupado. Isso é efeito de uma vida de testemunho, e o resultado da vida de testemunho é que, aqui na lição, a Bíblia também mostra que no final a justiça prevaleceu, os conspiradores foram punidos por suas ações malignas. Tá bom? Então a nossa alegria está na vitória de Daniel, na conduta de Daniel, na perseverança de Daniel, em que no momento certo, entre a lei de Deus e a lei dos homens, ele preferiu, ele escolheu a melhor parte. Tá bom? Nos lembrando de Maria e também da sua irmã, veja que Marta e Maria, Jesus Cristo olha para Marta e diz, ela escolheu a melhor parte. Que nós possamos também escolhermos, darmos preferência sempre para o melhor. E a nossa preferência tem que ser sempre Deus e a sua lei. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos permita, se Deus nos permitir, nos permita, uma próxima vez, continuarmos falando de EBD. Falando EBD. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.